Quero neste momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no nosso canal do YouTube para defender a fé que uma vez nos foi dada como recomenda a palavra de Deus. E desta vez vamos falar sobre a natureza de Jesus, a encarnação do Verbo. Mas antes de entrarmos à aula, quero convidá-lo, se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, a se inscrever. Nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Compartilhe os nossos vídeos. Deixe o seu comentário. Deixe o seu link. Toque o sininho para que todas as vezes que tivermos um novo vídeo, você possa receber a notificação do nosso canal do YouTube. Nosso objetivo único aqui é falar a verdade da palavra de Deus, sem mentiras, sem rodeios, sem falsas teologias, sem falso achismo, pois infelizmente a natureza de Jesus tem sido denegrida e debatida muitas das vezes de forma errônea. Antes de entrarmos na aula, ainda quero deixar alguns versículos de parâmetro para a nossa aula de hoje. Lucas 2, 40, 52, o desenvolvimento físico, intelectual e espiritual de Jesus. Romanos 1, 3, o Filho de Deus nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Romanos 8, 3, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne. Filipenses 2, 5, 8, Jesus se fez semelhante aos homens. 1 Timóteo 3, 16, o próprio Deus se manifestou em carne. Hebreus 4, 15, Jesus participou da natureza humana, mas viveu sem pecado entre os homens. Então essa é a grande verdade quando falamos de Jesus e a grande diferença do Jesus homem, humano e da nossa própria natureza como seres humanos. O textual está baseado em João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática diz que a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso a negação da sua historicidade não se sustenta, né? Jesus pregou por todos os lugares, né? Curou, salvou, ressuscitou. E depois que ele foi crucificado, mas ao terceiro dia saiu da sepultura, os testemunhos dos apóstolos dizem, né, que mais de 500 pessoas haviam visto ele ressuscitado e provava que ele era o Cristo realmente, como as profecias bíblicas tinham apontado. Textual de leitura, texto básico, 1 João 1, 1 ao 3 e 1 João 4, 1, 3 e 2 João 7. Diz-nos assim a palavra de Deus: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, que a vida foi manifestada em nós, a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo, ou seja, negando, né, a obra de Jesus, negando o nascimento virginal de Jesus e negando que Jesus de fato foi homem e Deus ao mesmo tempo, porque já muitos enganadores entraram no mundo
os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador, é o anticristo. A lição desta semana tem como finalidade apresentar a doutrina bíblica sobre a humanidade de Jesus. Desde o início da igreja houve tentativas de negar a deidade absoluta de Cristo, bem como a sua ressurreição. Esses grupos céticos tinham a pretensão de desconstruir o testemunho e a autoridade apostólica acerca de Jesus. Nesta lição, veremos como essas heresias se revelam atualmente. Perceberemos que os movimentos heréticos não são novidades. Por isso, importa que a igreja destes dias prossiga firme em seu compromisso de reafirmar a verdade sobre Cristo e jamais deixar ser enganada por esses falsos movimentos teológicos. É muito importante que a igreja saiba discernir quais são os objetivos e implicações desses grupos heréticos ao tentarem negar a verdade sobre Jesus. Não podemos contestá-los se não soubermos o que eles de fato pensam e argumentam. Conhecer o que os inimigos da fé pensam sobre nós é muito importante para o exercício da fé, em defesa da igreja e em defesa da fé e das doutrinas bíblicas. Desde os tempos da igreja primitiva, muitos grupos ou pessoas surgiram com visões distorcidas a respeito da deidade ou da encarnação de Cristo. Atualmente as heresias continuam surgindo como forma de negar a fé em Cristo ou enganar a muitos que não conhecem as escrituras sagradas, Então o grande problema, do cristianismo atual do século XXI é que as pessoas têm uma fé superficial. Na maioria das vezes não conhecem as doutrinas bíblicas, não conhecem a palavra de Deus, até porque não tem o hábito de estudar, não tem o hábito de frequentar uma escola bíblica, não tem o hábito de ler a palavra. E por isso são muitas das vezes enganados com falsos ensinamentos, falsas teologias, principalmente hoje na rede social, que é muito bom para divulgarmos o Evangelho, mas também há uma enxurrada de heresias, de mentira, de distorções que o diabo coloca nas redes sociais. E quando a pessoa não tem uma fé básica, quando a pessoa não tem um sustento, daquilo que é a verdade, ele acaba sendo enganado muito fácil, infelizmente. Deus convida seus servos em todas as épocas a assumir o compromisso com a verdade bíblica, que atesta a realidade da divindade de Cristo. Desse modo, como igreja de Cristo que preza pela verdade do Evangelho, devemos reafirmar com afinco a declaração de Cristo de que Ele, o Pai, juntamente com o Espírito Santo, constitui uma unidade perfeita, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Santa Trindade de Deus é uma unidade perfeita. Os três atuam na salvação da humanidade, os três atuam para melhor fazer com que o homem e a mulher sejam salvos do pecado, do engano do mundo e do diabo. Introdução. Vamos começar a apologética cristológica no presente trimestre com o tema A Encarnação de Jesus, uma doutrina sobre a humanidade de Cristo. O mesmo apóstolo João, que empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana e teve corpo físico e humano. A presente lição é uma apologia à sua humanidade plena, porque Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Na natureza humana, Jesus teve fome, teve sede, teve cansaço, teve sono, chorou, Já na natureza divina, ele não cansa, ele é o pão da vida, ele não dorme, ele é o guarda de Israel e ele limpa de nossos olhos todas as lágrimas. Essa é uma mensagem que pregamos sobre as duas naturezas de Jesus. Então esqueça essa história que Jesus
não foi homem. Ele foi homem, 100% Deus. Essa é a grande verdade da palavra de Deus, que os incautos, heréticos, mentirosos, distorcedores da palavra de Deus não conhecem, não pregam e não ensinam. Tópico 1. Heresias que nega a corporeidade de Cristo, que é descetismo. O termo vem do grego dokel, que significa ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Sua humanidade era simplesmente uma aparência como um fantasma, né? Então essa foi a primeira mentira do diabo, né? Juntamente com essa doutrina, o que descetas ensinavam sobre Jesus. Os seguidores dessa heresia ensinavam muitas coisas fora das Escrituras e contrárias à palavra de Deus. O nosso enfoque destaca a humanidade de Jesus como verdadeiro homem. Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes, amigos, Zacarias e Isabel. Lucas 1:5. José e Maria. Lucas 2:4-5. Vizinhos e primos. Lucas 1:36 ao 58. Pastores. Lucas 2:8. Simeão e Ana. Lucas 2:25-37. Isso sem contar o relato sagrado de sua infância, que enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Lucas 2:40 ao 52. Então aqui já está uma das grandes provas que Jesus era humano, que Jesus nasceu como todos os homens nascem, né? Exceto da relação sexual de José e Maria, por divindade, né? Veio a este mundo, mas viveu como criança, como adolescente, como jovem e conviveu com todas essas pessoas. Então, aqui já cai por terra a mentira que Jesus seria apenas de aparência ou um fantasma, como ensina essa falsa doutrina que acabamos de falar. O que os principais docetas diziam sobre Jesus? 3 dos principais heresiarcas negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo e ensinava o docetismo. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Saturnino, principal representante do gnosticismo, Sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo, foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Marcião é outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente homem, mas como o seu corpo não se sabe, senão a opinião dele era apenas uma aparência ou de substância étera. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo um local em Belém da Judéia, Mateus 2:1, Lucas 2:11, e época do reinado de César Augusto, imperador romano, Lucas 2:1. A Bíblia fala também do corpo físico de Jesus, João 2:1. Então aqui estão as provas irrefutáveis do nascimento de Jesus. Todos esses heréticos, todos esses falsos ensinadores não passavam de homens guiados pelo espírito do anticristo, guiado pelo diabo, para desviar as pessoas da grande verdade da palavra de Deus. A afirmação apostólica da corporeidade de Jesus, o que era desde o princípio. João 1, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados de evangelhos sinóticos, apresenta Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Os 3 evangelhos expõem Jesus exteriormente, ao passo que João o revela interiormente. Pode-se dizer que o evangelho de João é uma interpretação de Jesus. A expressão "o que era desde o princípio" é uma reiteração daquilo que o apóstolo afirma na introdução do evangelho que leva seu nome. No princípio era o verbo, João 1. Isso significa que o verbo já existia mesmo antes da criação, Gênesis 1. Mas João nunca perde de vista
que o Verbo se fez carne. Não se contenta apenas com isso, mas apresenta detalhes importantes, e que o Verbo não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma, e habitou entre nós, mas também foi visto pelas pessoas. João 1,14. Ou seja, João, o apóstolo João, prova, né, com fundamentos dentro da própria Bíblia, né, que Jesus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. E que ele encarnou, né? Veio a este mundo, porque ele já existia. Só quero abrir um parênteses aqui para você entender. Encarnou e reencarnação nada tem a ver. Encarnou, tornou-se carne, né? Tornou a esta terra com a mesma aparência que ele tinha antes. Já a reencarnação, segundo o próprio Espiritismo, é reencarnar-se em um outro corpo várias vezes quanto necessário para melhorar o seu nirvana, segundo eles. Então, Jesus não reencarnou, ele encarnou, tornou-se carne. E esta afirmação de João joga por terra toda mentira desses falsos ensinadores, Saturnino, Marcião, todos esses mentirosos e distorsores da palavra de Deus. A reafirmação apostólica. O apóstolo reitera o que afirma na introdução do seu evangelho. O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Isto pode parecer até uma redundância. Vimos que os nossos olhos, mas o propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pôde ser tocado pelo que com ele conviveram. João 20, 27. Veja que a presença do nome de Pilatos no credo dos apóstolos o posiciona nos acontecimentos passados. Ele sofreu sob Pôncio Pilatos, ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história. Logo, o Senhor Jesus não pode ser também alguém da história. Ou seja, o Senhor Jesus só pode ser alguém da história. Não tem como não ser alguém da história. Ele é alguém da história. Ele está na história de Pilatos, ele está na história de Jerusalém, ele está na história da igreja, né? Jesus, como eu disse atrás, teve fome, comeu, se alimentou na pesca maravilhosa, se alimentou na multiplicação dos peixes, chorou, né, no túmulo de Lázaro, visitou, né, a família de Lázaro, era amigo da família, provando aí a sua humanidade, provando, né, que ele era 100% Deus e 100% homem. Uma crença herética. João viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, ou do Seta. Os escritos do apóstolo João, o Evangelho, as 3 epístolas e o livro de Apocalipse foram produzidos na última década do primeiro século. Nessa época, o docentismo já se difundia entre os cristãos. Por isso o apóstolo esclarece de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. 1 João 4, 3. Veja a gravidade dessa heresia, pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. E se não morreu, também não ressuscitou. Se não ressuscitou, logo não há esperança de salvação para nós, como disse Paulo em 1 Coríntios 15, 1. 3, 17 e 18. Se Cristo não ressuscitou, em vão é a vossa fé. Por essa razão, o apóstolo João foi contundente contra os docentes. Os expoentes da tal crença são chamados de enganadores. 2 João, versículo 7. São mentirosos, né? Auxílio teológico. A união hipotástica descreve a união entre as naturezas humana e divina na pessoa única de Jesus. Entender adequadamente essa doutrina depende da completa compreensão de cada uma das naturezas e de como se constitui na única pessoa. O ensino bíblico acerca da humanidade de Jesus revela-nos que na encarnação ele tornou-se plenamente humano em todas as áreas da vida,
mesmo na prática de um eventual pecado. Uma das maneiras de nos convencermos da completa humanidade de Jesus é esta: os mesmos termos que descrevem aspectos diferentes da humanidade também descrevem o próprio Jesus. Por exemplo, o Novo Testamento frequentemente usa a palavra grega pneuma, espírito, para descrever o espírito do homem, e a mesma palavra empregada para Jesus. Ele mesmo aplicou a si o pneuma, quando na cruz entregou o seu espírito ao Pai e expirou. Lucas 23, versículo 46. Ou seja, provando a unidade dos três, né? Provando ser ele homem, porque morreu, expirou, né? Um fantasma, uma aparência, uma alucinação não pode morrer, só pode, no mínimo, desaparecer. Mas os soldados romanos, próprios inimigos, né, testificaram que Cristo havia morrido, que Cristo havia expirado, que ele entregava seu espírito ao Pai. E quando Jesus ressuscitou, né, os anciões, os fariseus, escribas da época, pagaram, né, os soldados romanos para dizer que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Então, eles também acreditavam que Jesus tinha um corpo, que eles tinham vivido e vivo, né? E difundiram essa mentira que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Não um fantasma, né? Não uma aparência. Então, Jesus era 100% humano e Deus 100%. Tópico 3. Como essas heresias revelam hoje, né? Naquela época vimos as suas mentiras, né? Como se deram, e agora veremos no século XXI como que elas chegam até nós. Quanto ao nascimento virginal de Jesus. Há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os mormons. A Igreja da Unificação ensina que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos. É um ensino moderno de Cerinto e seus seguidores. A Bíblia anuncia de antemão a concepção e nascimento virginal de Jesus, desde o Antigo Testamento. Isaías 7,14, 1000 anos aproximadamente, né? O profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, havia dito que o Filho de Deus, né, a salvação do mundo, nasceria de uma virgem. E o seu cumprimento histórico no Novo Testamento diz que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Mateus 1, 18, 20. O anjo Gabriel disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas 1, 35, né? Porque Jesus não veio de uma relação sexual de Maria e José, como nós vimos, né? Hoje éramos filhos de uma relação sexual de um homem e da mulher. Jesus nasceu da Virgem Maria. Logicamente, abrindo parente, ela não continuou virgem após o nascimento de Jesus. A Bíblia mesmo testifica, senão entramos numa outra heresia, numa outra mentira, que após o nascimento de Jesus, José conheceu Maria. E toda vez que a Bíblia diz conheceu, teve relação sexual. A partir do nascimento de Jesus, José e Maria teve uma vida de marido e mulher normal, que é ter relação sexual, gerar filhos. Por isso a Bíblia fala dos irmãos de Jesus e não primos, fala das irmãs de Jesus, fala da vida deles, né, no cotidiano do dia a dia. Quanto à morte e à ressurreição de Cristo, o heresiarca gnóstico do Egito, Basílides, negava a crucificação de Cristo. Dizia que Simão Cirineu transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que o populacho o tomou por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas represenciou a crucificação de Simão, seu suposto sósia. O Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. O Alcorão 4, 15, 5, 7. Nas notas explicativas de rodapé, nas edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz. Isso se parece
com a ideia de basear essa doutrina contrária a todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. A Bíblia ensina que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos. 1 Coríntios 15, 3, 4. Como já citamos atrás, voltamos a repetir. Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, é vão a vossa fé. Né? A sua fé não tem base, a sua fé é mentirosa, a sua fé é sem sentido. Né? Mas a Bíblia relata, né, que mais de 500 irmãos viram Cristo ressuscitado. E que após a sua ressurreição, ele ainda comeu com os discípulos, né? Quando ele fez Pedro dizer a ele por 3 vezes que o amava, né? E pediu que Pedro apacentasse as suas ovelhas. Então Paulo também teve um encontro com Cristo ressuscitado quando ia a caminho de Damasco para perseguir os cristãos. Então, essa mentira de que Cristo não ressuscitou, né, é a mentira do Ancorão, a mentira dos muçulmanos, né, da doutrina maomita, né, e dos seus seguidores. É uma doutrina inconsistente. Confirmação histórica. A confirmação bíblica histórica da morte de Jesus é fato incontestável. Historiadores não cristãos, judeus e romanos atestam a morte de Jesus. Flávio José, historiador judeu, 37 a 100 depois de Cristo, disse: acusaram-no perante Pilatos, e esse ordenou que o crucificasse. Os que haviam amado durante a sua vida não o abandonaram, depois da sua morte. O historiador romano Tácito, 55, 117 depois de Cristo, escreveu: aquele que quem levar o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. A Bíblia declara que Jesus, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas. Atos 1:3, né? E como citamos, voltamos a repetir, mais de 500 irmãos viram Cristo ressuscitado, né? E bem no momento da sua ressurreição, que as mulheres foram ao túmulo para levar um guento, né? E numa dessas, Maria vê Jesus, até confunde ele com o jardineiro, quer saber por que tiraram o corpo, quem levou o corpo, aonde o puseram. Numa dessas episódios, né? Ela reconhece Jesus e tenta tocar em Jesus. E ele diz: mulher, não me detenha, ainda não chegou a hora. Mas provando, né, que era Jesus mesmo ressuscitado. Maria estava vendo quem realmente era Jesus, o seu mestre, o seu salvador. Auxílio teológico, a teologia liberal e a Bíblia. Em palavras simples, a doutrina cristã ortodoxa da Bíblia postula que ela é sobrenaturalmente inspirada por Deus, infalível e normativa em todas as questões que dizem respeito à salvação. De modo geral, definida como relacionamento de uma pessoa com Deus e o seu cumprimento a nível pessoal. Ela é singular dentre os livros por ser a palavra escrita de Deus, diferente de espécie, não somente em grau de outros livros importantes. Essa crença no status especial da Bíblia é encontrada na própria Bíblia, 2 Timóteo 3, 16, 17, 2 Pedro 1, 20, 21, e ao longo da história da Igreja, desde os pais eclesiásticos até o pensamento ocidental da era moderna, quando os deístas, por exemplo, começaram a questionar a inspiração e a autoridade da Bíblia, comparando ao consenso cristão ortodoxo de que a Bíblia é revelação que nos foi sobrenaturalmente dada por Deus. O cristianismo liberal trata a Bíblia como um livro humano de grande percepção e sabedoria espiritual, mas que não é divinamente inspirado, nem singularmente normativo. Os cristãos liberais são, no entanto, extremamente relutantes em falar sobre as autoridades da Bíblia, e isso os deixa sem uma fonte ou normativa para as crenças e as doutrinas cristãs, porque eles não creem, né, como a Bíblia de fato mostra ser os acontecimentos, né, as revelações de Deus. Por isso, esses cristãos liberais, eles não têm autoridade para defender a sua própria crença, já que eles distorcem a própria verdade
da palavra de Deus. Conclusão. As expressões "o verbo se fez carne", "Jesus Cristo veio em carne", significa uma resposta ao doceta. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico, porque o pecado entrou no mundo por um homem, e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus encarnou, fez-se homem, sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem, para nos dar a salvação. Esta é a grande verdade que a palavra de Deus nos fala e nos garante. Então, que sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo e que possamos estar atentos à palavra de Deus, para não sermos enganados pelo diabo, pelo Deus desse século, pelo espírito do anticristo que está neste mundo. Porque as mesmas mentiras do diabo no primeiro século continuam sendo as mesmas mentiras no século 21, distorcendo a verdade, distorcendo o nascimento virginal de Jesus, distorcendo a humanidade de Jesus, distorcendo a ressurreição de Jesus. Então, que eu e você possamos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, como diz Judas, o irmão de Jesus, que escreveu essa carta. Batalhar é lutar, é defender, é não ficar quieto diante das mentiras do diabo. Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Deganhazzi, São Paulo, Jundiaí. Se você não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu convido você a se inscrever, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Amém?